Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Em nosso espaço de entrevista hoje, eu recebo a coordenadora pedagógica da Educação Infantil e ICT Integral, Bruna Lisli dos Santos. Bom dia, Xará, tudo bem? Bom dia, Bruna e ouvintes, tudo bem? Também a coordenadora pedagógica do berçário do Colégio Teutônia Infantil 1, Luciane Esterrina. Bom dia. Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui hoje. E também o diretor do Colégio Teutônia, Mauro Alberto Niski. Bom dia, diretor, tudo certo? Bom dia, Bruna. Satisfação estar de volta, aqui à Rádio Tirol. E para conversar um pouquinho com os nossos ouvintes, todos aqueles que nos acompanham no dia a dia, e para a gente falar um pouquinho de um assunto que para nós é muito pertinente, e por experiência própria também, a gente percebe o quanto essa fase do desenvolvimento dos nossos filhos contribui também para uma vivência melhor deles, tanto conosco quanto na comunidade, Então, não tenho dúvida nenhuma que é um tema pertinente e a oportunidade que vocês nos dão aqui para estar aqui hoje também é muito relevante. Falar de educação é sempre muito bom. E hoje a nossa atenção se volta aos baixinhos. Carinhosamente a gente chama eles de baixinhos, Colégio Teutônia recebe alunos a partir de qual idade? Olha, a partir dos 0 anos, na verdade, como a gente trata lá. Nós já temos crianças que chegam para nós lá desde os 3, 4 meses de idade, Então, desde os primeiros momentos de vida já da criança, muitas famílias acreditam na importância desse trabalho e realmente a gente recebe bebês lá que, às vezes, para muitos pais, e para nós também, eles parecem tão frágeis que a gente teme um pouquinho, às vezes, o que fazer com eles, mas é um momento muito importante e o quanto a gente valoriza só para estar lá para a gente também realmente poder perceber. Qual é a importância dessa educação infantil no desenvolvimento das crianças, começando tão cedo, desde do 0 ano, como disse o diretor? Bom, a idade dos 0 aos 3 anos, principalmente, é um período decisivo na vida de qualquer criança, porque é lá que nós vamos construir toda a base sólida dessa criança para que futuramente ela se desenvolva também da melhor forma possível. Então, se analisarmos, então, a criança até os 3 anos de idade, ela começa um processo de fala, um processo de caminhar, um processo de se relacionar, de pensar. Então, tudo isso acontece no caso, nessa faixa etária, até os 3 anos de idade. Para entendermos um pouco melhor, o cérebro, ele chega a 85% do tamanho máximo até os 3 anos de idade. Por isso, a criança, ela aprende com tanta velocidade, com tanta intensidade, como em nenhuma outra etapa da vida. Por isso, nós precisamos, sim, instruí-la e proporcionar todas as condições possíveis para que ela aprenda da melhor forma e possa levar isso como uma experiência positiva para a vida dela. Outra habilidade que é um foco da educação infantil e é um grande diferencial que a gente observa hoje nos adultos é a habilidade socioemocional, que se espera tanto das pessoas ao longo da vida adulta, mas que começa a ser desenvolvida lá ainda bem pequenininho. Então, quando as crianças pequenas estão interagindo com outras crianças da mesma faixa etária ou um pouquinho maior ainda, ou menor, elas estão desenvolvendo a habilidade socioemocional. Por quê? Porque ali ela vai ter pares que não concordam com tudo que ela quer, que não querem a mesma brincadeira, que querem o mesmo brinquedo. Então ali começam as primeiras negociações, a importância de aprender a comunicar através da fala e não da força física, aprender a expressar emoções, sentimentos que são tão importantes, A gente cresce, às vezes adultos não sabemos expressar aquilo que estamos sentindo. Então o foco em desenvolver as habilidades socioemocionais nesse período que é tão propício a isso é muito importante também. Isso faz com que também ela se desenvolva e se torne um adulto autônomo, um adulto mais confiante, mais criativo, que saiba lidar melhor com os conflitos, com frustrações. Então, novamente, proporcionando de forma adequada, permitindo essas condições para essa criança, nós estaremos auxiliando para que ela seja um adulto
que possa se desenvolver da melhor forma possível. Muito da nossa personalidade, daquilo que nós somos, se constrói então nessa faixa etária, bem pequenininhos. Isso mesmo. Bom, é verdade aquela máxima de que criança aprende brincando? Exatamente, nós acreditamos, defendemos isso e muitos estudos falam sobre isso, estudos voltados à educação infantil, que enquanto a criança está brincando, ela aprende. E, inclusive, existem estudos relacionados ao funcionamento cerebral, que quando a criança está em uma atividade conduzida por um adulto, ela aprende muito menos do que quando ela está na mesma atividade, interagindo, brincando com os seus pares. Então, quando a gente proporciona espaços que a criança brinque, mas também desenvolva aquilo que é necessário dentro da faixa etária, ela vai estar aprendendo, mas de uma forma eficiente, de uma forma eficaz, que é através do brincar. Então, sim, é verdade. Professor, eu quero saber um pouquinho mais sobre como é que funciona essa interação na prática de vocês com os alunos e como é que é essa atividade lúdica, essas brincadeiras que eles aprendem então. Bom, o bebê pequeno, se formos analisar qual é o brinquedo que nós vamos oferecer, de que forma ele vai brincar e vai aprender de forma autônoma. Então, primeiramente, o bebê ele precisa conhecer a si mesmo. Por isso também ele vai colocando sua mãozinha na boca, ele vai movimentando o seu corpo e vai tendo essas percepções que na verdade são sinais que ele vai codificando e vai levando como experiência de vida. Então, tudo que nós podemos proporcionar para essa criança pequena, nós temos que proporcionar. Então, sempre se diz, né, que o bebê ele precisa do sensorial, ele precisa tocar, ele precisa sentir. Então, isso nós trazemos diariamente para os nossos pequenos também, permitindo essa livre exploração, mas também trazendo propostas pedagógicas adequadas, com areias, com gelo, com água morna, com farinhas, com elementos da natureza, com objetos de vida prática, porque isso também é um brinquedo muito importante para a criança. Eu diria até mais importante do que um brinquedo muitas vezes caro, que a família acaba adquirindo e trazendo para casa. E aí aquela criança pega aquele brinquedo caro, olha e joga para o canto, mas prefere um pote com uma tampa, uma colher de pau, uma panela, isso mesmo. Então precisamos proporcionar, porque é isso que vai ser o dia a dia dele também. Então, para que ele possa aprender de forma autônoma, interagindo com os seus pares também, mas quando ele é muito pequeno, ele ainda precisa experimentar tudo que está à sua volta. Então ele vai individualmente aprendendo e codificando todos esses movimentos. A gente utiliza também muitos elementos da natureza, né? Então, objetos não estruturados, ou seja, não estão prontos, não estão previamente definidos. O que eu vou fazer com isso? Porque a gente acredita na potencialidade da criatividade da criança. E não, então que ela construa com esses diferentes objetos diferentes possibilidades. Outra coisa que a gente trabalha bastante é a autonomia, né? Então, formar pessoas que sentem-se importante para o grupo, que sabem que as atitudes dela fazem diferença para a sociedade. Então, os estudantes que estão lá conosco o dia todo, por exemplo, que passam pela parte do almoço, eles ajudam a organizar a mesa para os outros colegas e eles se sentem extremamente importantes por estarem participando. Ajudar a professora, né? Porque eles gostam tanto de ajudar? Porque eles se sentem úteis. Eles se sentem importantes. Então, por que não adultos devolvermos isso para a criança, de que ela possa participar das situações da rotina, para que ela perceba o quão importante ela pode ser dentro da sociedade também. Então, isso de proporcionar situações de vida prática mesmo com o estudante, para que ele faça parte do que vai ser decidido, do que vai acontecer. É bastante importante e significativo nessa faixa etária. Nós temos por hábito, né, principalmente em casa, quando a gente tem filho pequeno, de sempre a primeira reação é não pode isso, não pode aquilo, né, isso é o pai ou a mãe que tem que fazer. Eu acho que quando a gente proporciona de fato a eles essa vivência, na verdade a gente contribui para eles, para dizer como eles podem participar, né? Porque eles não podem lidar com uma panela quente ou com um objeto cortante, mas sim como eles podem participar, né, ajudando. Então, de fato, há outras formas de você dizer não,
né? Nem sempre proibindo ou limitando a participação, mas sim criando condições diferentes deles participarem dessas atividades. Nós evitamos, inclusive, dizer o não para a criança, mas claro que em alguns momentos se faz necessário. Então, como o diretor trouxe, o que é importante fazer nesse momento? A criança vai mexer onde ela realmente não pode, onde pode estar, né, projetando perigo para ela. Então nós convidamos essa criança, nós falamos para ela o que pode acontecer, que ela pode se machucar, e convidamos ela para explorar um outro espaço. Então sempre direcionamos ela para um local seguro. Quando a palavra é não, aqui não pode mexer, mas sempre explicar o porquê não pode mexer. Então isso é importante, porque a criança ela entende, ela capta todas as mensagens. Então precisamos conversar e dialogar muito com a criança pequena desde bebês. A criança, então, faz todo o desenvolvimento no Colégio Teutônia. Afinal, tem desde berçário até a educação profissional, colégio sempre preocupado em proporcionar oportunidades. E aí, a gente vai crescendo com eles agora no nosso bate-papo. Tem aula de música, tem aula bilíngue. Como é que funciona isso? Por que a importância de saber mais de uma língua? Então, a gente costuma dizer que o inglês, por exemplo, ele já não está mais sendo um diferencial, ele está sendo uma necessidade, né? Os profissionais que estamos formando, a gente sabe que está colocando em um mercado de trabalho cada vez mais amplo. E aí, de novo, aproveitamos a faixa etária que o ser humano tem mais facilidade de aprender para já colocar essas habilidades, no caso bilíngue, por exemplo, que é um projeto que iniciamos a partir dos 2 anos de idade lá no Colégio Teutônia. Então, a partir dos 2 anos, os estudantes já têm 3 momentos de inglês na semana, que não são de inglês, são em inglês, porque a professora só se comunica em inglês com os pequenos, e ali é para acontecer uma imersão na língua inglesa. Então, por quê? Porque quando a gente inicia a construção de fala nos primeiros anos de vida, é assim, escutando adultos falando, e aí a gente primeiro entende e depois a gente reproduz. Então, esse sistema com o qual a gente trabalha defende a mesma construção. Primeiro, a criança vai ter muito contato com a língua, escutando, interagindo com o inglês, vai começar a entender, e nós já vemos os nossos estudantes de 2 aninhos entendendo a teacher, se comunicando com eles, e com o tempo eles vão passar a reproduzir. Então, que precioso a gente poder proporcionar isso tão cedo, num período que eles não têm vergonha de tentar se comunicar, né? De que quando eles vão falar, how do you say porta em inglês? Portal, deve ser. Eles tentam, né? E a gente, adulto, a gente já vai, não vou tentar. Eles não estão preocupados com se vão rir, se vão falar, eles querem tentar. E essa é a preciosidade de começarmos nessa faixa etária. E os resultados são muito significativos. A gente já estamos no 2º ano com o programa bilíngue e a gente já vê assim mudanças muito significativas nos nossos estudantes, já identificando o que a professora está falando. Então a gente defende muito que comece desde cedo, porque é realmente a fase onde eles terão mais facilidade de aprender. Além do inglês, os nossos estudantes terão educação física, aula de musicalização, visitas semanais à biblioteca para retirar livros, levam os livros para casa, ficam 1 semana explorando o livrinho com a família, depois fazem a troca novamente. Por quê? Para ter contato com a literatura, aprender a manusear livros, ter apreço por esse instrumento tão importante na nossa vida, que é o livro físico também, né? Eles têm momentos assim. Temos também o Boa Tarde na Igreja, que é um projeto de visitas com 4 e 5 anos, iniciamos, que a responsável pela diaconia da nossa instituição vai com as crianças até a igreja para momentos de meditação, contação de história, porque, mais uma vez, foco no emocional, no espiritual da criança, né? Então, as nossas tardes são bem cheias, né? Os nossos estudantes têm várias atividades e todas vivenciadas de uma forma muito leve, né? Com transições de rotina muito tranquilas. A gente não quer aquilo para uma coisa, agora começa outra, não. As propostas conversam entre si e vão acontecendo de forma muito natural e janelinhas de aprendizagem sendo exploradas e alimentadas com muita coisa bacana.
Quais são hoje os desafios da educação infantil e, se a gente já pode falar também, algumas soluções que são possíveis? Bom, eu trago então o nosso dia a dia, que é o contato direto com o bebê, com a criança pequena até os 2 anos de idade. E que nós vemos muito hoje são os processos acelerados. As famílias têm muita pressa, querem que a criança caminhe logo, que ela faça tudo logo, que ela fale logo. Porém, a gente sabe que cada criança tem o seu tempo de maturidade e nós precisamos respeitar isso. Novamente, precisamos criar condições para que isso aconteça. Então, hoje nós temos no nosso espaço salas muito amplas, salas com vidro onde ela também pode acessar todo o lado externo. Ela vê o movimento das árvores, das folhas, ela vê a chuva caindo, ela vê os pássaros voando. Então isso é muito importante. Então esse é um dos grandes desafios, os pais quererem colocar a criança de pé quando ela ainda não sabe fazer por conta própria. Colocar o brinquedo na mão do bebê quando ele ainda não sabe brincar sozinho, não sabe o pegar. Então como nós podemos resolver isso com crianças tão pequenas? Podemos deixar todo o espaço preparado, todo o ambiente organizado para que ela explore de forma autônoma. O bebê pequeno, por exemplo, ele precisa estar no chão reto, no chão plano. Claro, pode ter um tapete, algo para não machucar as costas dele, né? Mas sim colocar os brinquedos ao redor dele para que ele vá em busca, para que ele comece todo esse movimento de rolar para o lado, de começar a se manifestar desta forma. Colocar móveis adequados também da altura dele, para que ele, por conta, já saiba se levantar sozinho. Colocar barras também em frente ao espelho, é isso que nós proporcionamos no dia a dia, onde ele possa então também se segurar, se apoiar e se levantar por conta própria, e quando vê a criança está caminhando sozinha. Então nós até temos bebês hoje, nós não podemos comparar. Mas as crianças que têm toda essa liberdade, essa livre expressão de explorar os espaços, de ir por onde elas quiserem, elas se desenvolvem muito mais e melhor. Então elas, quando estarão prontas, elas vão estar caminhando. Claro que tem os casos específicos e a gente também sempre acompanha tudo de perto, né? Mas quando percebemos que a criança é capaz, nós acreditamos no potencial dela e permitimos que ela vá em busca do que ela deseja. Outro desafio que não podemos deixar de falar é o uso excessivo de telas, que já inicia muito cedo, né? A gente vê crianças bem pequenininhas expostas por tempo bem excessivo a aparelhos, telas, enfim. Então é algo que nós estamos muito atentos enquanto instituição, porque a gente observa muitos reflexos, né? Inclusive a fala tardia, a motricidade acaba sendo alterada porque as crianças ficam muito sentadas, muito passivas ali, deixam de correr, deixam de se movimentar e por consequência perdem toda a motricidade que deveria estar mais desenvolvida. Então, como a gente trabalha isso? O primeiro ponto, obviamente, é telas apenas quando está dentro de um planejamento específico das professoras. Hoje vamos fazer um cineminha sobre tal filme. Ok. Fora isso, é muita vivência corporal, né, que a criança possa correr pelos pátios, possa se sujar. Inclusive a gente fala, por isso que a gente usa uniforme, né, para não ter problema, para eles pintar o uniforme, sujar, explorar, viver, né, vivenciar. Nós temos um espaço muito amplo com várias áreas verdes e nós não podemos deixar de utilizar, né? A gente tem que proporcionar isso para as crianças. Então, um desafio vendo isso no ambiente familiar é proporcionar outras possibilidades para a criança. Às vezes a gente fica tão condicionado, não, isso resolve rápido, mas a criança tem potencial sim a romper esse tédio, que eles costumam dizer, não, mas eu tô com tédio, né? De romper esse tédio de precisar ficar em frente a telas. Não, vem aqui, vem me ajudar então, vamos colocar os pratos, vamos ajeitar as coisas, como você acha que pode fazer? Trazer a criança para vivências reais, né? Então, isso pode ser aplicado em casa e a gente está constantemente aplicando na escola também. Colégio faz sua parte. Como os pais entram com tudo isso e de que forma esse ensinamento é combinado? Porque em casa e na escola precisa ter aí uma parceria. Exato, nós temos muitas situações de devolutivas para as famílias. Então a gente chama eles já lá no início do ano para entregar um portfólio,
com fotos, vídeos, registros do que as crianças vivenciam, que serve também como dicas, né? Olha, aqui nós estamos trabalhando com os chás, estamos plantando, fica a sugestão, vocês podem dar continuidade com isso em casa também, continuar plantando, preparando o chazinho com eles. Então, depois a gente tem as vivências com as famílias, que a gente chama novamente as famílias, as profs contam o que está sendo trabalhado, as famílias têm oportunidade de falar sobre os desafios que estão vivenciando em casa, compartilhar. A gente vê muito que é importante para as famílias dizer, ai, graças a Deus que acontece na tua casa também, né? Não é só lá em casa. Então, essa troca entre as famílias, o colégio tem essa possibilidade de oferecer chamando todos para momentos de conversa. Então, a gente faz isso com muita frequência, né? Para que, assim, a família saiba o que está acontecendo na escola, como estamos caminhando e possam ajustar isso também para colocar na sua casa. E o oposto, a gente também escutar quais desafios a família está enfrentando em casa e poder ajudar trabalhando na escola. Também a gente utiliza um aplicativo, né, onde as famílias são comunicadas sempre de tudo que acontece na escola, podem interagir com os professores dentro do espaço-tempo, né, que é permitido para isso. O envio também do planejamento semanal das atividades, né, da semana seguinte. Ou seja, nós procuramos sim sempre manter esse diálogo aberto e frequente com as famílias, justamente porque a construção ela tem que ser coletiva, né? A partir de tudo que se coloca e que realmente essa troca possa acontecer no intuito de que o que acontece em casa e o que acontece na escola realmente seja de conhecimento de ambos os lados para realmente auxiliar nessa construção. Diretora, logo as profs ajudam também, mas quais dicas vocês dão para as famílias com crianças que vão começar a caminhada escolar em 2024? Em primeiro lugar, que eu não tenho autonomia para falar na especificidade, né, de cada um dos níveis, mas sim, em primeiro lugar, que conheçam a escola onde seus filhos podem ou vão estudar. Que visitem, que façam conversas, ouçam outras famílias para que realmente elas tenham realmente segurança em colocar os seus filhos nessa instituição, né? A gente sabe que a legislação hoje né, exige que as crianças vão para a escola a partir dos 4 anos. Mas a partir daquilo que as coordenadoras colocam, a gente percebe o quanto uma criança pode ser instigada a se desenvolver de forma autônoma já muito antes disso, né? E justamente a gente acredita que o trabalho que é feito no Colégio Teutônia realmente contribui para isso de forma significante. A família também, ela precisa ir em busca da escola que acredite nos mesmos valores que a família, ou seja, então, o que eu estou procurando realmente? Eu vou em busca dessa escola. Se ela também se alia ao meu pensamento, então é a escola ideal para o meu filho. Outra questão muito importante é a questão da estrutura. Então, para tu ter certeza se tu vai trazer o teu filho, trazer essa segurança para a criança também, tu precisa conhecer toda a estrutura física, tu precisa conhecer a proposta pedagógica, saber dos profissionais, a formação desses profissionais, que é algo que a gente investe muito como Colégio Teutônia. Então, a formação continuada ela é muito presente em todos os níveis, nas reuniões pedagógicas, em formações de grupo também, né? E precisamos entender de que a criança precisa de um espaço, isso a família tem que ter muito ciente, assim. Ela precisa de um espaço seguro, que respeite ela, que seja tranquilo, que possibilite que ela aprenda, que ela possa se alimentar de forma adequada, que ela possa fazer o seu sono de forma adequada também no tempo dela. Então, nós respeitamos muito esse limite, esse individualismo também de cada criança. Eu acho que isso a família também precisa ter muito em mente. E como o diretor também trouxe, e a colega, né, a questão do diálogo, o suporte às famílias. Então, uma escola que dê esse suporte também às famílias, porque nós sabemos que hoje os desafios são muito grandes. E por que não trabalhar junto? Eu acho que é o ideal para a criança. A escola e a família andarem no mesmo caminho para ajudar esse bem maior que é o filho deles, né?
E passando esse primeiro processo de conhecer a escola, se identificar com a proposta e decidindo colocar a criança, é passar para a criança toda essa segurança, né? Mesmo os bem pequenininhos, conversar, dizer, você vai para uma escola muito legal, que a mamãe e o papai confiam muito, você vai estar com profs muito queridas, que vão cuidar de você, né? Você vai ficar um tempinho lá, a mamãe e o papai vão trabalhar, depois falar para a criança quem vai buscar ela, né? Passar segurança para a criança, né? Quando o adulto está seguro, ele consegue fazer isso. Às vezes nós adultos estamos naquela correria, ai, amei a escola, tudo legal, mas não passa para a criança isso. E aí esse processo de chegada dela é muito mais difícil, né? Nós fazemos essa acolhida de uma forma gradativa e a gente costuma dizer, nós acolhemos às vezes muito mais os adultos do que as crianças. A criança está lá brincando tudo certo e a mãe está chorando, emocionada, né? Então esse acolhimento a todos, nós estamos recebendo uma família na instituição e não apenas um número, um estudante, né? Então acho que isso é bem importante também. Diretor, matrículas abertas, nosso ouvinte, os papais podem ir visitar o colégio? Com certeza, nós já estamos neste processo há pelo menos 2 meses, né? Com as famílias nos contatando, agendando horário para conhecer, né? Mas o mais importante nesse processo é realmente a família saber o que ela quer para o seu filho, né? E a partir disso, então, fazer o contato com a escola e agendar a visita. Então, lógico, a gente sempre tem que deixar bem claro que inicialmente o processo de matrículas iniciou por aqueles que já são nossos alunos, né? Então as rematrículas já foram encerradas, mas ainda há vagas em algumas turmas justamente para famílias novas, né? Então quem ainda tem interesse, entre em contato conosco, agende sua visita o quanto antes. Isso é importante deixar claro que tem turmas sim que já estão fechadas, né? Tem turmas que, por mais que a gente queira receber a todos, nem sempre a gente consegue, porque também há uma limitação de estrutura física, e assim como o município de Teutônia tem um crescimento muito significativo, isso a gente percebe aí nos últimos 20 ou 30 anos, a cada censo o aumento populacional é em torno de 5 mil habitantes, também há um aumento de estudantes nas escolas do município. Então a gente tem também algumas limitações. Então, para quem ainda tem interesse e ouvir o nosso diálogo aqui, sintam-se à vontade, agende sua visita ao Colégio Teutônia para que possamos receber a cada um no devido tempo, com a devida atenção, e possamos de fato compartilhar todos os nossos diferenciais. Pessoal, muito obrigada pela conversa de hoje e até breve para a gente conversar mais um pouquinho. Muito obrigada pelo espaço e até breve. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Até. Obrigado, Bruna, obrigado aos ouvintes da Tirol, né? E sempre estando à disposição aí de toda a comunidade local e regional.